Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no Internacional nesta quarta-feira, onde o Colorado já está em Belo Horizonte para o jogo de amanhã. Retomada rápida do Campeonato Brasileiro, joga amanhã, depois já para 15 dias de férias, Super Mundial, mas tem muito para falar porque tem muitas novidades. Bernabei e Borré. Cara, eles surpreenderam todo mundo nos bastidores do Inter. A gente vai falar bastante sobre isso. A polêmica envolvendo o goleiro Sérgio Rocher, que passou por um procedimento cirúrgico hoje aqui em Porto Alegre. Ener Valencia com a delegação. Mais um reforço para o técnico Roger Machado. Cara, tem muita coisa para falar do jogo de amanhã. Muito jogador voltando do departamento médico. Muitas novidades. E também pensando em Libertadores, tá? O Flamengo tá perdendo 2 titulares para o jogo contra o Internacional. Tem resposta importante do futebol mexicano por Wesley. E o Inter se livrou de uma bomba. A gente vai falar disso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Vai brincar na Liga do Milhão. A KTO tá te chamando para tu brincar de forma sadia com teus amigos para ver quem que é o melhor palpiteiro de vocês. Entra lá na KTO, faz o teu registro, se tu não tem ainda, vai no meu link, tá no primeiro comentário fixado desse conteúdo, tá? Entra lá, faz o registro e vai na aba promoções, entra na opção da Liga do Milhão e tem um botãozinho verde que é aceito participar. Qualquer aposta de mínimo R$5, tu tá disputando e brincando lá na Liga do Milhão. E quero falar aqui da minha parceira também, a Mais Ágil Assessoria. Tá precisando daquela graninha no bolso? Chama a Mais Ágil, ou pelo link que tá no primeiro comentário fixado, ou o número que tá de WhatsApp na tela para vocês. A Mais Ágil, em até 1 hora, vai botar o teu fundo de garantia, teu FGTS, no teu bolso. Aquele valor que tá parado há muito tempo, tu nem sabe quanto que tu tem guardado, a Mais Ágil vai te ajudar a descobrir quanto tu tem e em até 1 hora consegue botar essa grana no teu bolso. Chama o pessoal da Mais Ágil Assessoria. Bom, gente, o Inter treinou hoje com portões fechados, já está em Belo Horizonte para o jogo de amanhã, 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro, Dia dos Namorados. A CBF marcou toda a rodada para quinta-feira, vai atrapalhar, é verdade, eu sei, os planos de muita gente, mas tem Inter em campo. O Inter joga amanhã e depois 15 dias de férias para o grupo de jogadores e mais 15 dias de trabalhos durante o Super Mundial que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então vamos aproveitar esse jogo de amanhã e o Inter que precisa fazer um bom resultado. A situação não é das melhores na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, da Libertadores, que é muito importante, ninguém questiona isso, mas tem que melhorar a sua situação no Brasileirão. O Inter que está a 1 pontinho do Z4. Cara, se pontuar, tá bom, porque não vai entrar no Z4 nessa rodada, então seria super importante o Inter não dar esse vacilo de ficar no Z4 durante um mês aí da parada pro Super Mundial. Bom, o treino de hoje foi fechado no CT Parque Gigante, mas tem algumas novidades bem importantes em relação à delegação que chegou lá em Belo Horizonte, tá? A primeira novidade, Rafael Borré, em 10 dias, está recuperado de uma lesão grau 2 no abdômen. Se confirmou aquela informação que a gente trouxe ontem à noite aqui no canal e ele está com a delegação para o jogo de amanhã, recuperado dessa lesão no abdômen. Ricardo Matias teve um desconforto na coxa. Eu achei estranho um desconforto tu ficar 2 semanas fora, 2 jogos fora, mas o Inter disse que não era lesão, era só um desconforto. Também está relacionado. Ener Valencia, que ontem atuou 22 minutos pela seleção do Equador no empate em 0-0, que classificou o Equador para a próxima Copa do Mundo de 2026. O jogo foi lá em Lima, no Peru, 0-0 com a seleção peruana. O Valencia entrou na segunda etapa, depois de um pouquinho mais de um mês e 2, 3 dias, o Valencia está recuperado da lesão muscular que teve na coxa grau 2, lá no jogo em Medellín, dia 8 de maio, naquela derrota para o Atlético Nacional na fase de grupos. Ele chega à meia-noite, tá? Ele tá viajando já em deslocamento, vai chegar em Belo Horizonte, tá indo direto de Lima, no Peru, chega à meia-noite, já de quinta do dia do jogo, então no caso de amanhã, né? Mas daqui a pouco aí, meia-noite, o Ener Valencia estará com a delegação lá em Belo Horizonte. O Gustavo Prado voltou de um período de preparação em que ele estava no Egito com a seleção brasileira sub-20 e também está relacionado. Então a gente está falando de Borré, Valencia, Ricardo Matias, 3 centroavantes, Gustavo Prado. 4 retornos para o técnico Roger Machado, 4 reforços para esse jogo de amanhã. Lembrando, Alan Patrick suspenso, já foi até para as férias com a família, hoje estava viajando para São Paulo, provavelmente para pegar alguma conexão, vai passar os 15 dias de férias com a família viajando e pro jogo de amanhã
tá fora o meia do Internacional. Vamos então com os 24 relacionados, tá? Os 24 jogadores que chegaram com a delegação lá no Hotel Ouro Minas, em BH. Os goleiros Antony e Ivan, os zagueiros Vitão, Juninho, Rogel e Cleiton Sampaio, os laterais Brian Aguirre, Ramon e Pablo. Pablo, para quem não lembra, garoto, lateral esquerdo, categorias de base do Inter. E aí tem dois laterais esquerdos, né? O Ramon e o Pablo. O Bernabé tá no DM ainda. Vou falar sobre o Bernabé na sequência. E o Aguirre. Quem que vai ser o segundo lateral? O reserva do Aguirre? O Diego Rosa, que tá relacionado como volante. É volante de origem, mas pode atuar na lateral direita. Então, como volantes, Diego Rosa, Ronaldo, Thiago Maia, Luiz Otávio e Bruno Henrique. Os meias, Oscar Romero, Iago Noal, Tabata. Atacantes, Wesley, Ener Valencia, Borré, Ricardo Matias, Raikkonen, Luca e Gustavo Prado. Esses os 24 relacionados do Inter lá em BH, desta forma. O time do Inter que deve ser confirmado pelo técnico Roger Machado para amanhã deve ter Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Ramon na lateral esquerda. No meio, o Roger treinou com 3 volantes de novo. Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique. Tabata, aí uma opção mais de lado de campo que também é meia, o Tabata ou Oscar Romero. E Wesley. E na frente, Borré ou Matias. O Borré treinou como titular, mas está voltando dessa lesão no abdômen. Pode ser que o garoto seja titular. Dá para colocar como dúvida Borré ou Ricardo Matias. Bom, a gente falou muito da questão de recuperação rápida do Borré. Mas tem um outro jogador que espantou todo mundo do Internacional, porque é uma recuperação mais do que rápida. Talvez mais ainda em relação ao problema que teve o Borré. E eu tô falando do Bernabé. O Inter divulgou hoje imagens do Bernabé participando da atividade no CT Parque Gigante, já calçando chuteiras, fazendo um trabalho físico, e a informação que eu tenho é que nesse treino fechado ele também fez trabalhos com bola. Não com o restante do grupo. Não aquele treino mais forte, mas trabalhou com bola de forma separada, com a preparação física do Internacional. E isso é um grande avanço de uma recuperação de uma lesão grau 3. Uma lesão grau 3 na posterior da coxa, para vocês entenderem, os especialistas trazem, médicos, de que é uma recuperação de pelo menos 2 meses e meio, quase 3 meses. O Bernabé, 2 semanas depois de ter confirmado a sua lesão, já está trabalhando calçando chuteiras no gramado. Isso é um avanço muito grande e é muito boa essa notícia. O Bernabé, ele teve diagnosticada a lesão no dia 29 de maio, após a vitória contra o Bahia na Libertadores, que classificou o Inter para as oitavas de final da competição. Cara, hoje é dia 11 de junho. A gente tá falando aí de menos de 2 semanas. É menos de 2 semanas e o Bernabé já tá no campo. É uma recuperação muito rápida. Então, leva a crer, sim, que aquilo que a gente trouxe aqui, que o Bernabé já tinha confirmado para pessoas próximas, que jogaria contra o Fluminense dia 30 de julho, já o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, consequentemente jogaria a volta e jogaria os jogos contra o Flamengo na Libertadores. Cara, pode ser que ele volte antes do jogo contra o Fluminense. O Inter vai voltar a jogar dia 13 de julho. Deixa eu até pegar 13 de julho. Jogo contra o Vitória. Por aí, 13 de julho. Cara, é uma recuperação muito rápida, uma baita notícia. Deixa eu falar aqui sobre o Rocher, porque essa informação repercutiu bastante hoje. O Inter se manifestou, enfim, é direito do Inter, com a informação que eu trouxe em parceria com o Juliano Machado, de que o Rocher passou por um procedimento cirúrgico hoje pela manhã, foi lá no Moinhos de Vento. Isso de fato aconteceu. Apesar do Inter ter se manifestado, dizendo que era uma informação que não procedia, ela procede. Tanto que o Inter confirma que ele fez o procedimento. Isso que eu achei estranho. Ele faz um procedimento para tirar um pino da mão, que inclusive impossibilita de muitos movimentos no treinamento. O Rocher já foi até para o Uruguai, tá? Ele vai passar os 15 dias de férias no Uruguai. Provavelmente vai fazer alguns trabalhos fisioterápicos, enfim. Mas está confirmado, o Rocher fez de fato um procedimento na mão, tem que abrir a mão para tirar o pino, aí ele vai ficar imobilizado pelo menos 1, 2 semanas sem poder trabalhar com essa mão, então ele já estava fazendo trabalhos no campo, ele não regrediu, não teve nova lesão, e isso a gente deixou claro também na informação, e é isso que existe em relação ao Rocher, tá? Ele é aguardado depois do Super Mundial, a tendência é que não seja logo depois do Super Mundial, no primeiro jogo depois do Super Mundial, teria que levar mais um tempinho, pouco é verdade, para estar pronto contra a Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil e Flamengo nas oitavas da Libertadores. Inclusive, sobre Libertadores, tem uma grande informação para o Inter, que é: Gerson está vendido ao Zenit da Rússia.
O Zenit está pagando 25 milhões de euros para contratar o Gerson, que vai jogar o Super Mundial pelo Flamengo e depois vai para a Rússia, ou seja, não jogará mais a Libertadores, consequentemente, óbvio, não jogará contra o Inter as oitavas de final. E isso é muito bom para o Inter. E aí tu tem que considerar, na ida, o Flamengo não vai ter Gerson e nem De Arrascaeta. De Arrascaeta tá suspenso. Levou o terceiro amarelo no último jogo da Libertadores, não joga a ida contra o Inter. Na volta vai ter o De Arrascaeta, mas não vai ter o Gerson. Claro, o Flamengo contratou o Jorginho, é verdade, mas, cara, o Gerson a gente tá falando de um dos principais jogadores do futebol sul-americano, fora contra o Inter. É uma baita notícia pro Internacional. Deixa eu falar agora de duas situações de mercado. Primeiro, o Inter se livrou de uma bomba. Kaique, volante que interessou a direção do Inter, está indo pro Grêmio. Um negócio maluco. O Grêmio tá pagando 5 milhões à vista, 5 milhões de reais à vista. Tá mandando o João Lucas, que é um jogador que o Grêmio contratou do Juventude por 7 milhões, e mais o Luan Cândido. E ainda vai pagar o salário desses jogadores pro Kaique, que teve uma LCA, fez cirurgia no joelho, voltou e tem menos de 5 jogos, 5, 6 jogos desde que voltou a jogar pelo Juventude. É um jogador que o Inter queria, tava de olho. Ainda bem que o Grêmio fez esse negócio bizarro, terrível, na minha opinião, e não veio essa bomba aqui pro Internacional. E a outra informação sobre o Wesley, sobre a possível saída do Wesley. André Jardine, técnico do América do México, falou com Marcelo Salzano, repórter da Rádio Guaíba, e disse que a chance do América do México contratar o Wesley é 0. Então o Wesley, jogador, 26 anos, tem contrato com o Inter até dezembro do ano que vem, pelo menos nesta janela deve ficar. A não ser que venha outra proposta milionária dentro daquele valor que o Inter queria, de 12 milhões de dólares, para ficar com 50% para si, ficar com 6 milhões de dólares e os outros 50% para o Palmeiras. Se não for isso, o Inter não vai conversar. E o América do México não está oferecendo isso. Então, o André Jardine confirmando, chance 0 do Wesley ir para o futebol mexicano nesse momento. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.